Olá, meu povo, corajosos e corajosas. Estou aqui com ele, com o meu, com o seu, com o nosso. De Mauro Cíntia Cruz. E hoje a gente vai conversar sobre maturidade, sobre vida adulta e o quanto a gente demora, né? Tem gente que demora, tem gente que nunca entende. Chega uma hora na vida que a gente não dá mais para fazer só as coisas que a gente gosta e as coisas que a gente quer, que chega uma hora da vida que a gente tem que fazer as coisas que a gente precisa fazer. Que coisas são essas? Vamos falar hoje sobre isso, inclusive considerando trabalho, que é um tema muito caro para Demauro, né, Demauro? É que eu fui viciado minha vida toda em trabalho, né, Cíntia? Então é um tema muito caro mesmo. Me custou muito caro. A Cíntia quase engasgou aqui com a água. E é um tema que, inclusive, conversando em off aqui com a Cíntia, ela mencionou. Nós já gravamos episódios relacionados com esse tema, que estará na descrição aqui, caso você queira voltar lá e ouvir, ou ouvir pela primeira vez. E a gente está expandindo nisso, porque que saco, né, Cíntia, ter que fazer as coisas mesmo sem a gente ter vontade de fazer. E eu não concordo, não gosto. Acho, eu sei da verdade, mas não quero concordar de que a gente tem que fazer as coisas, porque senão a gente morre, talvez. Faço com Existem cara de coisas que empurrado. se você não fizer, você morre. É um jeito bom né? Isso. E o do trabalho, quando a gente estava falando sobre isso, né, antes de selecionar o tema, é muito pelo lado do. Eu acho que o trabalho é o que mais pega nesse ponto, porque tem gente que trabalha com um chefe que não quer trabalhar, não quer ir para o escritório. E aí você, meu Deus, aí você tem que ir porque você tem boleto. E aí é tudo isso. E esse é o que fica, para mim, é o que traduz mais fácil, que é quando você tem um chefe que é chato. Quando você tem um chefe que é legal, o que é meio raro, aí você é diferente o trabalho. O trabalho fica até com mais vontade. Nossa, como eu faço um trabalho que eu amo muito, né? Enfim, sou bem alinhada profissionalmente e Que não não tem tenho chefe, chefe, né, Cintia? É isso. Fala não logo, eu tenho, que não tenho e chefe. não tenho chefe. Quando eu penso nessa coisa de coisas que a gente não gosta, mas tem que fazer, me vem muito mais o que é mais difícil para mim, que é cuidar da minha alimentação, cuidar da atividade física e tal, porque eu sou, todo mundo que escuta esse podcast, que me conhece, sabe que eu sou a pessoa da preguiça, que eu sou a pessoa do vamos tomar um café, vamos deitar aqui nesse sofá, ficar conversando, dando risada, ouvindo música. Eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa do zero atividade, do zero movimento, zero energia para cima, entendeu? Eu quero ficar o quê? Quieta, parada, comendo, bebendo e dando risada. Então, mexe comigo essa coisa se você continuar assim, onde você vai parar? Você vai ser uma velhinha, não vai conseguir fazer xixi sozinha, vai precisar de ajuda para ir no banheiro, entende? Isso é o que mexe com a minha cabeça. Não quero. Não quero ser uma velhinha assim. É isso que a sua personal fala pra você, Cintia, pra te motivar a sair da cama? Ela sempre fala isso. Ela fala que do que vai adiantar eu ser uma mulher tão inteligente, com um cérebro maravilhoso, se o meu corpo não vai acompanhar tudo isso quando eu estiver mais velha. Eu preciso de músculo. Também lembra que não adianta nada eu passar a vida inteira estudando se eu não fortalecer minhas pernas e tudo isso e fuder minha memória. Então, assim, o que adianta você saber tanto se depois você não vai lembrar? Olha aí como ela fala comigo. Ela mexe com a minha. A gente refletir nisso é triste de pensar o quanto, por exemplo, agora estamos no melhor momento de nossa vida, né? 30 e poucos anos, talvez alguém já tenha passado dos 30 e poucos anos, e a gente já é tão inteligente e tão maravilhoso, e aí o nosso corpo começa a ficar nessa preguiça, a ficar nesse cansaço, e a gente vai envelhecendo, vai ficando ainda mais inteligente, e vai ficando ainda mais cansado, e ainda mais preguiçoso, e ainda mais com dor, e não fazer o exercício realmente vai piorar ainda mais, né? Eu achei muito gostoso quando você falou da parte de beber água, mas não vou entrar nesse spoiler, vou deixar você trazer esse ponto, que é um exemplo maravilhoso. Quer que eu fale agora? É porque Podemos, no sim. vídeo eu tava falando sobre, porque eu não gosto de tomar água, né? E tal, enfim. E aí, gente, quando a gente tem 20 e poucos anos e você não gosta de tomar água, isso tem um efeito no seu corpo que é, sei lá, nem sente direito. Agora, na minha idade com 40, se eu não tomo água direitinho, lá, os 2 litros e tal por dia, é dor de cabeça, intestino que não funciona direito. Eu fico com uma sensação que não é bem uma dor de cabeça, mas é um incômodo na cabeça, assim. Enfim, toda cagada, toda errada. E aí tem que tomar. Eu não gosto, eu não tenho sede. Eu fico aqui, ó, o meu copinho.
o dia inteiro enchendo, voltando com o meu copinho e tal. Sede mesmo, eu não tenho, mas não é mais sobre isso a minha vida, entende? Mas é muita preguiça não tomar água, né, Cíntia? De você. Ou você tá tão ocupada na vida assim, porque o que eu resolvi é: aqui tem uma garrafinha de 750 ml, três garrafas dessas, já bati minha meta. Eu tomo quanto? Eu tomo umas cinco garrafas dessas, porque eu acostumei tanto a beber água que o meu corpo fica pedindo água o tempo todo agora. Então, mas olha que Mas, com doido, essa né? garrafinha, Eu moro num lugar que é quente, hoje, né, que é quente e tal, mas eu não tenho sede, é uma coisa do meu corpo, não é que eu fico, ah, eu preciso de água e tal. Não, eu não tenho. E se deixar, é isso, eu vou tomar um pouquinho de água de manhã, um pouquinho à tarde e, tipo, não dá, né, assim. Então, eu tomo meio forçado, obrigada. Eu vou, faço uns cálculos aqui, sabe? Toda vez que, antes de eu começar um paciente, eu tomo não sei quantos goles, aí depois, sabe? Vou me organizando, assim, para ser meio. É, porque eu não tenho vontade, não sei explicar. E aí eu você vou tá, tomando, dá certo, mas você tá não overcomplicando é. tu beber água, Cíntia, aí você tá calculando quanto você tá bebendo É, em mas porque tem golinho. que ser. Para mim, isso aqui eu tomaria em uma manhã, isso é meio litro. Entende que Uhum. meio litro uma manhã inteira não é nada? Então, eu tenho que tomar mais ou menos um e meio, quase dois desses de manhã, se eu acordo bem cedo, né? Como eu tenho acordado. E eu não consigo, então eu crio minhas metas aí, tá dando certo, tô tomando água direitinho, mas para mim não é uma coisa simples, né? Tipo, sei lá. Como nós Assim estamos como. Ah, Estamos presos nessa água. Eu queria dizer uma possível solução, mas uma revolta minha para essa solução. Que é as pessoas que compram aqueles potinhos pequenininhos assim, que coloca corante e sabor na água, sabe? Eu tenho uma aqui. revolta disso, que é, meu Deus, eu não sabia, né? Talvez eu tenha criado um monstro agora. É um potinho pequenininho assim, que faz, sei lá, 50 Não, litros esse potinho. não Você vou ficar coloca umas viciada gotinhas nisso. na água e a água tem sabor. Porque a vida tá tão cheia de graça que a água sem sabor é sem graça, né? As pessoas não conseguem tomar água. E aí Mas isso ó, ajuda as não é o pessoas meu a caso, tomarem. tá? Meu caso é que eu não tenho sede. Não é porque, essa água não tem gosto, não é isso. Se bem que agora você me deu uma ideia que eu poderia, assim, tomar um chazinho gelado, né? Uma camomilazinha, um negocinho também, de repente, ajuda. Mas a questão é, isso para mim é um problema. Talvez você esteja ouvindo e me julgando, assim como o Demauri está. Só que, por outro lado, leitura para mim é um hábito que tá ok, que eu não me esforço, que eu não preciso sofrer e que eu leio tranquilamente, eu já sei. Enfim, já tá no meu hábito, eu não me esforço para fazer, eu gosto, sinto falta, tenho que ter, eu tô sempre com qual que é o meu próximo livro e tal. Isso já faz parte, assim, da minha rotina. E por que que para mim eu entendo que é uma coisa que a gente tem que fazer, que a gente tem que ler mais na nossa vida? Porque com a nossa capacidade de atenção tão debilitada como está hoje, se você não conseguir criar um hábito em que você consiga ficar numa janela só, né, numa aba só, por 15, 20, 30 minutos, é muito complicado. Talvez no seu dia todo você não seja capaz de ficar tão focado num único assunto, numa única coisa. Então, para muita gente, o hábito da leitura é o único momento do dia que ela consegue ficar, deixa eu me concentrar nisso aqui. Então, também eu acho que é uma coisa que a gente vai deixando para frente. Uma hora eu paro para estudar, outra hora eu não sei o quê, mas que é muito necessário, que não é sobre querer, é sobre precisar mesmo. Essa frase, ficar numa aba só, é maravilhosa, né? Porque é isso que acontece na nossa vida. E eu venho percebendo como a gente vem ficando menos paciente com as coisas também, sabe? Porque antes foi introduzida a velocidade que você assiste o que você quer na hora que você quer, né? Que também é uma coisa ótima. Mas com a rede social o consumo que a gente tem, as abas e o trabalho que a gente tem trocentas abas e a gente está com multitarefa o tempo todo, tá mandando e-mail, tá mandando mensagem no WhatsApp, tá respondendo não sei quem, você tá com cinco conversas acontecendo ao mesmo tempo, numa tarde tranquila. O desconectar nesse cinto de ficar numa aba só, o ler um texto longo, eu não consigo ler um texto longo no computador, por exemplo. Eu tenho que ir no Kindle, eu tenho que tirar, porque o computador, eu posso colocar no modo não perturbe, não adianta, o meu cérebro está tão acostumado a usar o computador com trocentas coisas ao mesmo tempo, que aí E eu lembro você que eu já tenho que vai fazer tal quase que coisa, automaticamente. já tá ali na minha cara, eu venho tentando me policiar um pouco mais, falhando ainda, que é o começo, né? Então eu vou falhar bastante, mas eu sair pro Kindle eu consigo, porque aí o Kindle não tem outra coisa. E ele é lento também, né? Se você for ficar É, trocando de coisa, nem tem porque você ficar trocando de livro.
E aí eu consigo ficar preso ali. Ou no audiobook também, mas sem ficar pegando o celular na mão. Porque quando você vê, você já está distraído numa tab nova. Que é isso? Numa tarefa É. nova, respondendo algo novo, e você é um déficit de atenção gigantesco, né? E até conversas com as pessoas acabam sendo um pouco demorado, se você pensar numa coisa que é super natural, como a gente faz aqui, né? Que é ouvir o podcast. Quem ouve esse podcast na velocidade de 1.5, por exemplo, e não aproveita o nosso tempo de pensar? Eu não consigo ouvir podcast em velocidade mais do que um. Eu tenho que ouvir na velocidade um. Mas assistindo uma aula, por exemplo, eu não consigo assistir na velocidade um, porque é muito lento para mim assistir aquilo. E é isso, os áudios no WhatsApp também. Eu só consigo ouvir na velocidade um. Eu detesto ouvir mais de um, porque a voz da pessoa fica robótica. E aí eu não gosto, eu perco aquela conexão da voz, sabe? Para mim é importante essa voz. Então eu perco o meu tempo da vida aproveitando o tempo que a pessoa me deu ali, naquele áudio gostoso. Eu perco meu tempo da vida ganhando qualidade de vida, porque daí escuto o áudio das pessoas com um tom real que deve ter, enfim. Uhum. Eu percebo, Bruno, que quando eu era mais nova, eu tinha uma sensação assim de que eu podia deixar as coisas para depois, uma tranquilidade, sabe? Tipo, quando eu estava na faculdade, lá com 20 e poucos anos, e trabalhando, fazendo faculdade, na minha cabeça era assim: ah, quando eu terminar a faculdade, eu volto a fazer yoga, ou capoeira, que eu fazia antes da faculdade, ou eu volto a treinar, que eu também treinava e tal. Eu tinha uma tranquilidade, assim, que era uma coisa para depois, que eu podia ver depois, que tudo bem olhar depois e tudo. Só que aí eu terminei a faculdade e eu não retomei essas coisas, porque daí eu comecei a trabalhar com outras coisas, e logo depois comecei a consultoria e tal, e aí eu não tinha tempo para isso. E eu sempre fui, eu tentava fazer uma coisinha ou outra, eu nunca conseguia ter constância, sabe? Um negócio assim, e sempre uma sensação de que eu ia ter tempo depois, em algum momento. Mas essa sensação, ela é totalmente falsa, assim, a gente não se eu for realmente olhar para a minha vida, quando, nenhum momento era o momento ideal. E eu sei que eu quero abrir uma janela aqui nesse assunto. Quando a gente fala de atividade física, principalmente, tá? A gente também fala de um recorte de privilégio. Então, eu já ouvi gente falar assim: ah, mas dá para acordar mais cedo, dá para não sei o quê. Gente, de qual recorte você está falando, né? Realmente, eu posso acordar, eu, Cíntia, com a vida que eu tenho, com o dinheiro que eu tenho, com o conforto e a estrutura familiar que eu tenho, eu consigo. Eu não acordar mais cedo para treinar é pura moleza e frescura da minha parte. Agora, uma pessoa que tem que acordar 4:30 da manhã, mora lá não sei aonde, vai ficar 2 horas e meia no transporte público, vai trabalhar, na hora do almoço vai comer correndo, vai. Ela não tem estrutura nem física nem emocional para, vou chegar em casa 8:30 da noite e, vou fazer o meu treino, porque eu preciso cuidar. Então, eu quero tomar muito cuidado com esse discurso aqui, porque eu não acho que todo mundo tem todas as condições para fazer isso. Não tem. De novo, a gente está falando de um lugar de privilégio para bancar, né? Eu tenho uma estrutura hoje, eu tenho uma personal, eu tenho nutricionista, eu tenho não sei o quê, né? Isso tem um custo de tempo e financeiro que o meu lugar de privilégio me proporciona. Não é todo mundo. Ah, mas na periferia tem aula gratuita. Gente, cuidado, cuidado. Tem, de fato tem. Mas o quanto as pessoas conseguem, ou tem uma estrutura, uma vida, ou uma outra coisa também que eu acho que eu vou soltar um vídeo hoje falando sobre isso, que é eu cresci num contexto em que eu não via mulheres se cuidando da saúde. Então, a minha mãe, as minhas tias, elas estão lá, sempre com a unha feita, o cabelinho pintado, não sei o quê, nananana. Mas era o máximo. Eu nunca vi minha mãe cuidando da saúde dela. Eu nunca vi as minhas tias fazendo atividade física, preocupadas com a saúde. E é uma coisa geracional, mas também é uma coisa de gênero. Para as mulheres, né, parece que elas não se permitem ter esse cuidado mesmo da saúde. Primeiro os filhos, primeiro não sei o quê, primeiro nananã. E eu entendo que a minha mãe, com 3 filhos, trabalhando fora, cuidando de casa, não sei também quando que ela ia cuidar disso, né? E depois, mais velha, ela já não tinha isso
sei lá, na vida, essa preocupação. Então, assim, as mulheres não se permitem ter esse espaço de cuidado. Eu estava conversando com um amigo sobre esse tema da a mulher indo para academia, por exemplo, a mulher mais velha. Legal você trazer isso, porque uma coisa, eu estava falando da minha mãe, por exemplo, né? Por exemplo, a mãe dela nunca entrou numa academia. Então, como que minha mãe ia saber de entrar numa academia? Então, não se teve o ensinar. Como eu, por exemplo, nunca fui num estádio de futebol, porque o meu pai não participou da minha vida e ele, como o homem que leva o filho no futebol, eu não ia em estádio. Fui depois em adulto, como adulto. Mas eu estava fazendo essa reflexão com um amigo e uma coisa que eu disse ali foi: eu não sei nem se a sua mãe se sente pertencendo a entrar numa academia, porque é um espaço que ela nunca pensou em ir e ela vai lá e vai fazer o quê? Ela vai passar vergonha. E quem que gosta de passar vergonha porque você não sabe usar o equipamento, porque você não sabe fazer isso, você vai precisar de ajuda. E aí você vai pensar que as pessoas lá são para as pessoas mais jovens, são para pessoas que já são fortes. Eu, como homem jovem, já me sinto uma parte intimidado de ir numa academia nova, porque eu não sei que tipo de academia que eu vou entrar ali. Imagina uma pessoa Quem que vai nunca estar lá pisou e numa tal, né? academia, que nunca teve dinheiro ou tempo ou soube o que era uma academia. Ela não se sente pertencendo àquele ambiente de forma alguma, e isso aí bloqueia ainda mais ela ter uma vontade de ir para uma academia para fazer esteira, ou para levantar peso, ou para alguma coisa assim, sabe? E aí o que eu estava dizendo é que existem algumas mulheres que elas já entenderam que é aquela parte do mundo, né? Que o mundo não te deve nada, eu quero que o mundo se foda e eu vou para onde eu quiser existir. E é geralmente essas mulheres que frequentam a academia, porque elas já entenderam, ou a mulher que teve uma ajuda de alguém, o filho ou a filha foi junto, ensinou a mexer no equipamento, que existe uma barreira gigantesca de você ir ali numa geração que você nem se sente sabendo o que é uma academia. E a gente não reflete muito sobre isso. Aí falando isso com meu amigo, ele ficou refletindo, tipo, é verdade, a minha mãe nunca foi numa academia, ela nem sabe o que tem que fazer ali dentro. É, se você for com ela, possivelmente ela comece a fazer, que aí ela vai entender, ela vai ver que não é um monstro de sete cabeças. Porque pra mim, às vezes é, e eu já frequento academia há um bom tempo, uma boa parte da minha vida. Imagina para uma mulher mais velha que nunca foi pra academia. É ainda maior esse espaço, né? E É. nessa parte do exercício, o, o Drauzio Varela, maravilhoso no canal dele, sempre fala muito, né, do 30 minutos de atividade por dia. E ele tenta simplificar no você desce um ponto ou dois antes da sua casa e vai caminhando a última meia hora. E aí ele tenta simplificar para a maior parte da população no Brasil, que é os 50% ali que vai pegar um ônibus ou dois para ir para casa e vai chegar morto. E mesmo assim, imagina você caminhar meia hora para ir para casa, você só quer chegar em casa, tomar Nossa, banho e comer quando você tá morrer, né? morto do trabalho Dormir. e É. morrer. Mas sabe que em 2000, 2001, eu trabalhava numa academia, né? De bairro. E lá, naquela época, só tinha de bairro. Eram poucas as academias que eram de rede nessa época, né? Quase 25 anos atrás, minha gente. Meu Deus. E quem frequentava a academia há 23, 22 anos atrás? Eram, assim, sei lá, a parte de água, hidroginástica, natação, eram aposentados ou mulheres que não trabalhavam, assim, que o marido trabalhava, mantinha a casa, né? Então, tinha um recorte social muito forte, que era um aposentado que consegue pagar isso e uma família que tem dinheiro, né? E essa mulher não precisa trabalhar e tá ali. Então, tinha um ar, assim, naquela academia, naquele bairro que eu morava, enfim, naquela época. Hoje, né, eu entendo que isso deve estar muito diferente, mas naquela época era muito assim, era uma coisa meio de rico, meio de dondoca, sabe? Tá na academia, fazendo hidroginástica e musculação, não sei o quê. Nesses 20 e poucos anos, a cultura do brasileiro em relação à atividade física mudou muito, a gente tem redes de academia baratinhas, tá bem diferente, né? Mas a mulher ela precisa, e o homem também, né? Entender que esse lugar de se cuidar é permitido, é importante, não é um luxo, não é coisa de dondoca. Então, eu acho que a geração das nossas mães, elas ainda não conseguem entender isso, a importância disso. Elas criam as desculpas delas lá, que, enfim, né? Mas é muito importante. Então, hoje eu entendo, eu detesto fazer atividade física, não adianta, para mim não é uma coisa que, ai, nossa, mas depois você não fica feliz? Não, não fico, fico um pouco. Hoje em dia eu fico um pouco. É, mas eu entendo a importância que isso tem, assim, e que vai ter no meu envelhecimento. Se eu quero continuar tendo autonomia e tal, eu tenho que cuidar disso agora.
só por isso, assim. É muito bom quando você tá fazendo exercício, aí você vai subir uma escada, assim, não fica ofegante quando você chega no topo da escada, sabe? Você consegue pular, você não vai todos os degraus, você pula step, assim, né? E voltando um pouco nessa parte do fazer porque tem que fazer, sim, é muito, eu acho muito fascinante essa parte de pensar o quanto a gente tem preguiça, mas a gente vive muito nessa ilusão. O que você trouxe ali de falar na faculdade, quando eu terminar a faculdade eu vou fazer tal coisa, e a gente aplica isso muito na vida, né? Para muitas coisas a gente aplica, e a gente não faz a maioria delas, porque vai deixando para depois, não tem prioridade, não tem prioridade, e a gente vai vivendo na maior parte que é o confortável, que é o estar na sua casa seguro, e fazendo coisas que estão seguras para você, né? Que você não vai ter uma experiência de chacota, de passar vergonha, de fazer errado, e a gente detesta isso, né? De não ser aceito num grupo. Vai fazer uma coisa de cozinha, assim, aprender a cozinhar receitas vegetarianas ou receitas que você não conhece, e vai ter esse espaço. E eu vejo o quanto entra também nessa parte de é um sacrifício do seu tempo, assim, sabe? É uma coisa que você tem que colocar para algo que você não vê um benefício, porque é difícil de você traduzir um benefício, assim. A gente não, por exemplo, você comprar tal coisa, você compra, o negócio chega na semana ou na semana seguinte. Tá ali, uma ação e um resultado. Ir na academia, que talvez daqui 30 anos você vai conseguir levantar na cama sem sentir dor nas costas, é uma coisa que não é tangível e é um investimento cego, que a gente tem 99% de certeza que sabe que vai ter que fazer, mas esse 1% é o que, tipo, mas e aí? Eu já vivi minha vida toda assim, sem fazer nada disso. E a gente vive nessa ilusão de que vai ficar tudo bem, né? Você vai envelhecer e não vai sentir aquela travada nas costas. Eu que já tive uma travada nas costas com 30 e poucos anos, sei o quanto é horrível você pensar, acho que vou ter que chamar uma ambulância porque eu não consigo Porque sair eu da não minha cama. consigo me mexer. E é só por trabalhar muito sentado. E eu pratico o exercício, mas alguns músculos das minhas costas não estavam sendo praticados. E aí isso é horrível de ter essa sensação. E mesmo assim, eu estou fazendo alongamento para praticar esses músculos. Não estou com muita frequência. Então é possível que eu tenha esse travamento de novo. E aí eu vou ficar com uma cara de bunda, né? Porque é isso que acontece. Mas é esse coisa não tangível. E esse. Eu simplifico como sacrifício, né? Porque não é algo que a gente quer fazer por prazer, não é algo que a gente tá parte da nossa rotina também. E é muito mais caro fazer isso, introduzir esse negócio novo. No dia a dia, né? Eu não sei É. se funciona do mesmo jeito com atividade física, mas eu acho que quando a gente falou no episódio sobre dinheiro e tal, lembra que tem uma pesquisa que fala que quando a gente gasta dinheiro nesse momento, tipo, vou comprar um negócio que eu achei legal, a gente tem lá uma pitada de dopamina, né, e tal, enfim, você sente um prazer quando você compra um negócio na hora. Quando você guarda dinheiro para o futuro, no seu cérebro, o que ativa é como se você estivesse dando dinheiro para uma pessoa estranha. Você não sente prazer quando você guarda dinheiro, igual quando você gasta dinheiro. A área do cérebro ativada é diferente, é a mesma área de você estar dando dinheiro para uma pessoa estranha. Porque, na verdade, o seu eu do futuro é uma pessoa estranha, né? Você não sabe quem é essa pessoa ainda. Eu não sei se a atividade física é do mesmo jeito, porque é isso, você está fazendo hoje para daqui tanto tempo estar melhor. E mesmo quem faz para emagrecer, para, né, a coisa da estética, também é assim. Você está fazendo todo o esforço agora para daqui 6 meses você ver o resultado, para daqui um ano, para daqui sei lá quanto tempo, demora. Então, é como se você estivesse se sacrificando por alguém, que esse alguém do futuro, que você não sabe nem quem é. Então, tipo assim, porra, tu ficou dedicando tempo, energia e tal, enfim. Só que isso também não é totalmente verdade, porque, como você falou, você vai subir uma escada, você sente diferença, o quão não ofegante você fica, ou você vai carregar alguma coisa, você tá bem no seu corpo, ou você fica o dia inteiro trabalhando sentado, e no final do dia você não tá com o corpo dolorido. Quando eu comecei a treinar com a Si, a gente treina há uns 2 anos e pouco, né? Quando eu comecei, eu tinha uma dor constante no pescoço e assim no ombro, que eu não sabia o que que era, troquei de travesseiro, não sei o que e tal, mas era sempre uma dor assim. A minha energia era muito baixa. Na época eu tinha ido na nutricionista porque eu achei que eu tava com algum problema. Fui no médico e tal, porque eu achei que eu tava com tireoide, alguma coisa errada, sabe? Tá errado, Porque minha eu filha, tava não tá fazendo sempre nada, só tá sentada no sofá.
Tava sempre cansada, cansada, cansada. E eu, tipo, eu falava, nossa, mas como que eu vou fazer atividade física? Eu tô exausta, não tenho força para fazer atividade física. Mas na verdade, que depois começou a me dar força para fazer as outras coisas foi a atividade física. Então eu pensava, se eu tenho que ter energia para uma única coisa hoje, vai ser para esse raio desse treino, depois eu fico morrendo, me arrastando, mas vai ser para isso esse pouco de energia. E aí eu me sinto com mais energia hoje, muito por conta disso também, assim, né? Porque se eu fico sem treinar durante a semana, é isso, eu vou ficar lendo, estudando, sentada daqui para lá, de lá para cá, e não dá, não pode ser, não dá para ser assim. Eu acho que o treinar ainda vem na venda da ilusão, né? Que é o crescimento de músculo e ficar extremamente gostoso barra gostosa. E não só pela parte saudável, que é você fazer exercício para estar saudável e você estar conseguindo subir escada e andar e não se sentir tão cansado assim e ter energia para fazer outras coisas, né, na sua vida. Uma parte minha reflete nisso como algo que a gente não vê. Sabe quando a gente está assistindo uma novela ou um filme, as pessoas não trabalham, né? Elas só vivem a vida feliz. E uma parte minha acredita, isso é uma opinião pessoal, de que porque a gente não vê a vida chata na TV, na internet, a gente não quer ter a vida chata, sabe? A gente só quer ter a vida legal, que é o que a gente vê o tempo todo em pequenos recortes, né? E aí a vida chata é justamente ter que lavar a louça, ter que ir pro trabalho num dia que você não tá com energia de ir pro trabalho. E essa é a parte chata, né? Que é o dia a dia da maior parte da vida. Que é ter que pegar o ônibus para ir pro trabalho, ter que pegar trânsito para ir não sei aonde, ter que aguentar a personal trailer, que no seu caso parece ser uma pessoa legal. E, e como é essa parte da vida no dia a dia. E a gente não tem essa representação em quase lugar nenhum. De tipo, tô aqui no trânsito. Às X horas. Imagina um filme que você vai assistir, o filme tem 1 hora e meia, a pessoa fica 2 horas no carro parado, no trânsito, porque ela não conseguiu chegar onde ela ia estar. Não tem filme assim. Não tem Talvez filme. tenha. É. Talvez tenha um filme assim. Um devem ter feito. Mas é isso, a vida real não é representada no cinema, né? O cinema e a arte representam a vida fantasiosa, maravilhosa, que a gente tem sim, mas são pequenas coisas disso, né? E eu acho que a gente, como adulto, vem de uma ilusão da infância e da juventude também, que é. E agora eu vou culpar os pais aqui, agressivamente culpar os pais, que Ei, paz, né? ei Agora é para pais, você. ou os nossos pais, na verdade, né? Que é enquanto você estiver na minha casa, você vai fazer do meu jeito, que é você vai estudar, você vai tomar banho, vai lavar roupa. Quando você sair para o mundo, você faz do seu jeito. Aí quando você sai para o mundo, você descobre que você tem que fazer tudo do jeito dos seus pais, porque você tem que lavar roupa, você tem que tomar banho, você tem que lavar a louça. E eles mentiram para Que você, não é fazer do seu mentirosos! jeito. Mentirosos, tem que fazer, não é só porque é jeito deles. Você tem que Nunca fiz fazer. do meu jeito, só continuei o jeito da minha mãe. Meu Deus, Bruno, você tem toda a razão. É isso É. mesmo. E aí a gente vem com essa revolta, porque a gente achou que ia conseguir se rebelar contra eles e a sociedade. Não vou mais lavar a louça, ou vou morar sozinho e vou trazer quem eu quiser na minha casa, e dar festa, e deixar sujeira, e tipo, não, você não vai. Você vai deixar sujeira, vai dar barata. Aí você nunca mais vai deixar sujeira na sua vida. Você tem que fazer. A gente, como adulto, não sabe, Ah, quando criança, que você tem que fazer. Você tem que beber água, você tem que limpar a casa, você tem que lavar roupa, porque senão não vai ter roupa limpa. E é isso, a gente foi enganado, achando que não ia ter que fazer, e é importante o quanto antes a gente saber, vai ter que fazer, vai ter que fazer a vida toda. É isso. É só então isso. a frase dos pais deveria ter sido: quando você crescer, você tem que fazer do meu jeito, que você está na minha casa, e quando você crescer, você vai continuar fazendo do meu jeito. Nunca. Acho que não seria, não ia motivar, sabe? A gente a querer sair de casa. Eu não ia querer, já que vai ter que ser do jeito da minha mãe mesmo, ficava lá, tava ótimo. É. E sabe que eu tava vendo um vídeo, uma pessoa fazendo uma ilusão que eu achei um exemplo, assim, né? Uma metáfora que eu achei muito legal com o desenho do Peter Pan. E aí mostra o Peter Pan e a Terra do Nunca, né? Alguma coisa assim que é o nome. Eu não lembro. O Peter Pan, desenho Terra do. animado. É, a Terra do Nunca, isso. Não vão assistir o live action, não. É o animado, que é da nossa época, dos nossos pais, ainda, nem da nossa época. E o quanto o Peter Pan é essa ilusão da vida, quando a gente criança e adolescente, de alguns adultos ainda, que não querem não ser o Peter Pan e querem viver a vida sem responsabilidade, sem ter que beber água, sem ter que fazer exercício, sem ter que comer comida saudável, que a gente nem entrou nesse ponto aqui, mas já se tique como é obrigatório. E a Wendy é
a criança barra adolescente que não quer ser criança e adolescente para sempre, ela quer crescer. Claro que ali representa a cultura ainda, que ela querer casar e ter filhos, né? Mas É, não é aplica-se poder. você crescer, você sair de casa, você fazer uma faculdade, você trocar de emprego, você comprar uma casa ou ter filhos, se isso também faz parte de você. E o Capitão Gancho também é a vida adulta. Só que é a vida adulta de quem já foi lascado, porque ele já perdeu um braço. É isso que é viver a vida adulta, sabe? É esse, você sacrifica tanto para viver adulto que você perde até um membro seu. E o quantas partes nossas a gente não perde, que são esses pequenos sacrifícios que a gente faz quando a gente está virando adulto e quando a gente é adulto. Puta, hoje eu queria ir no cinema assistir tal coisa. Faz um tempão que eu tô tentando assistir esse filme e não consigo tempo. É isso. Você não tá conseguindo tempo porque você tem um monte de outras coisas acontecendo, projeto, faculdade e tudo mais. E o Peter Pan é um negócio ali que é o principal, todo bonitinho, mas é uma ilusão que não é real. O que é O real é o real, o velho cagado, verdadeiro vilão é o Peter Pan. o verdadeiro vilão é o Peter Pan. E aí, E por quem que ele aí, se apaixona? Que não existe? A fadinha. A fadinha também não é real. E a fadinha é a não, única que tá ele do não se lado dele. apaixona pela fadinha. A fadinha que Não, é tá bom. apaixonada por ele. É, mas ele se apaixona pela Wendy, né? Pela menina real. É. Mas só Porque resta a fadinha pra ele. todo homem infantilizado, Demauro, Lá aí vamos. ele sempre vai buscar uma mulher adulta para se relacionar. Aí vou trazendo para a psicologia aqui, né? A gente tem muito esse padrão, assim, de mulheres independentes, não sei o quê, que tarararara. Quem que é o marido? É o cara infantilizado, que não consegue resolver as coisas sozinho, que só quer saber lá do, sei lá, do futebol e do não sei o quê e tal. Então, o Peter Pan, esse contexto aí do nunca querer crescer e tal, é muito o contexto de, sei lá, quantos por cento dos homens adultos que a gente tem hoje, né? Vamos Felizmente. chamar eles de. A gente pode classificar agora esse tipo de adulto como Peter. Ou Peter Pan mesmo, para ser mais É, direto. tem a síndrome do Peter Pan, né? Que É. existe já, né? Hum. Que essa coisa de não querer crescer e tal, enfim. É, e a mulher, ela é empurrada a crescer, a ser madura logo, a cuidar das coisas logo, a ser responsável logo. O homem não, né? Ele tá lá, isso é coisa de adolescente, isso é coisa de menino, gente. Isso daí, imagina, né? Sabe como é homem, tá? Enfim. Eu tinha uma paciente que sempre falava isso pra mim. Ela sempre falava assim: Ah, você sabe como é homem, né? Assim, a gente falava, não, não sei. Como é? Conta pra mim, como é Bem esse homem que psicóloga, né? Bem você tá psicóloga, né? Não dizendo? sei, me conta. Não sei, como é esse homem aí que você está dizendo? É, também tem uma coisa que a gente tem acesso a coisas prazerosas o tempo inteiro, né? Assim, a gente tem. Esses dias a Pietra me mandou um vídeo que era o cara falando, gente, eu não aguento mais comer hambúrguer, pastel, pizza. Isso é gostoso, mas para mim já, tipo assim, já não é mais tão gostoso, porque já comeu tanto, né? Vocês não podem inventar uma coisa mais gostosa, assim, com um creme de bananas em cima, bem maravilhoso, porque, tipo, eu não aguento mais comer essas coisas. Gente, antes pra gente comer uma pizza ou um dia poder comer um hambúrguer, um lanche e tal, era esse momento auge do mês. Hoje a gente come isso e deixar todos os dias, a gente tem acesso e o dinheiro e tal para comer essas coisas. Às vezes é até mais barato do que uma refeição mesmo, você comer uma batata frita que vende na rua, essas coisas assim. Então, a gente come coisas muito palatáveis, assim, que são super mega saborosas. Aí a gente assiste os filmes que a gente mais gosta, aí a comida chega na nossa porta. E aí você fala, nossa, vou ter que fazer alguma coisa que eu tenho que me esforçar. Vou ter que comer um negócio que nem é tão gostoso. E, nossa, tô falando isso, tô lembrando. Hoje de manhã a gente compra umas marmitas congeladas, né? Porque o almoço é sempre corrido e tal. Aí o Lu falou assim: Mas você gostou dessas? Que é uma marca nova que a gente tá comprando. Eu falei: Ah, eu gostei, né? Meio sem graça e tal, mas é isso. Fazer o quê? Por quê? O que que tem na hora? Tem uma proteína, uma carnezinha, tal, arroz e legumes. É isso, tipo. Aí agora, falando com você, tô pensando aqui, né? Claro que é sem graça comparado com comida japonesa, com hambúrguer, com sei lá o que mais, né, gostoso, chocolate, e tal. Aquilo é realmente bem sem gracinha. Sabe que a minha relação com a comida, ela vem de um local onde a maior parte da minha vida eu comi porque eu precisava comer, senão você morre, né? Se você não comer. Eu não sentia prazer com a comida.
E aí depois eu aprendi a ter prazer com a comida. Infelizmente já era bem mais velho e perdi muita parte da vida de não ter essa relação de prazer com a comida. E hoje eu venho numa relação de experimentar o sabor natural das coisas, assim, sabe? A salada eu não coloco tempero nenhum. Eu gosto dela do jeito que tá ali, sabe? O alface é amargo. Exato, assim, te botando a mão na cara de sofrimento. Eu gosto do sabor, sabe? É. Eu não Misericórdia. ponho sal, eu não ponho nada na salada. Eu pego ela. E quando tem assim, eu prefiro, tipo, puta. Que aí você pega com azeite, vai ter gosto de azeite. Ou orégano, sabe? O orégano eu até Não, não é gosto. verdade. Não é Não, mas esse verdade. sou eu, Cíntia. Você continua comendo com seu azeite, com seu Não, molho de não, 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 não. salada. Eu gosto de pegar o alface, botar na boca assim, sentir a amargura da vida do alface, sabe? É o mesmo do café. Eu não ponho açúcar no café, porque eu gosto de tomar um soco na boca toda vez que eu vou tomar um golinho de café. É isso que é a sensação que eu gosto. Mas eu acho muito gostoso, e que é isso, é a sensação que proporciona aquela comida. E é óbvio que eu gosto de ir num restaurante que vai ter uma comida super maravilhosa ali e tudo mais. Mas eu sinto que o sabor do alface, para mim, já é muito bom, sabe? E aí, quando eu vou Tá. nesse outro lugar que me proporciona um outro sabor, também é muito bom, mas entra nessa mesma categoria. É muito bom desse lugar aqui, mas é o mesmo do muito bom do outro. E principalmente muito tempo sem comer comida brasileira, né? Aí você vai entra num lugar assim que o feijão foi feito no dia, o arroz foi feito no dia. Aí você pensa, eu quando adolescente lembro de reclamar com a minha mãe que a gente comia muito arroz e feijão. E agora como adulto, penso que bosta que é ser adolescente e não dá como é maravilhoso o arroz e feijão. É óbvio, você come todo dia, fica uma bosta, né? Mas o quanto eu aprecio agora o arroz e feijão, porque eu também não tô comendo todo dia, né? Tem dia que eu como uma outra coisa, um alface sem tempero, por exemplo. Mas o como a gente muda isso e como é importante sentir esses sabores originais, assim, sabe? Você, por exemplo, não gosta de rúcula. Eu como a rúcula sem tempero nenhum. Como coentro sem tempero nenhum. E aí é Não, isso. coentro é tempero. Tipo, coentro Tá bom, então eu como tempero coentro sem outros temperos. sem, sem... É que eu acho que uma comida temperada, bem temperada, é um tempero que vai ressaltar o gosto do alimento e não encobrir o gosto daquilo que você está comendo, né? Sim, um arroz sem Beijos para a tempero é Priscile, uma que bosta, um sabe arroz sem tempero. cozinhar muito, muito bem, que tem uma mão maravilhosa para o tempero, assim. E eu acho que isso também é muito do paladar, e tem até um. Ah, não sei se é uma teoria, mas as pessoas falam, né, que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai. O nosso paladar vai mudando. Então, essa coisa do café sem açúcar, água com gás, almeirão, rúcula, essas coisas mais amargas, aquela sensibilidade toda à cebola. Parece que quando você fica mais velho, você fica mais resistente ou mais adaptado a isso. O nosso paladar já tá morrendo, será que é isso? Não sei, não, eu acho que a gente, não sei, não faço ideia. Eu ia chutar alguma coisa aqui, mas eu não sei o que é. Eu sei que água com gás é uma coisa que eu sempre detestei, eu odiei com todas as minhas forças. Falo, pelo amor de Deus, isso é água salgada. Chamar isso de água é até pecado, não pode chamar isso de água, chama de outra coisa e tal, enfim. Hoje em dia eu adoro com limão, assim, sabe? Às vezes eu tenho vontade, sabe quando você chega no restaurante e fala, nossa, uma aguinha com gás bem geladinha, agora ia ser perfeito, tal. Nunca ia me imaginar. Dani ficou até me zoando esses dias que eu falei, Dani, se eu tô tomando água com gás, eu tô um passo de comer rúcula. Ela, meu Deus, você vai perder sua identidade, desde que, assim, a sua marca é não gostar de rúcula. Eu falei, olha, não sei, Vai começar a mas comer escondido. corre esse risco de repente mudar, né? Então, se gostou de água com gás, passou dos 30 anos já, é isso, né, que a gente tá classificando aqui. É, tem essa teoria aí, tem. É. Café sem açúcar, água com gás. Tá, agora, salada sem tempero, eu não sei, de uma hora eu vou pesquisar. Experimenta assim, tipo, pode experimentar. Pega sem o tempero, depois você bota o tempero por cima. Ó, a gente falou das coisas que a gente precisa fazer, não tem que gostar. Atividade física, alimentação, falamos da água. Vamos falar do sono? Vamos. Muito importante. Gente, sono. É assim, ó. Atira a primeira pedra. Quem eu vou falar até os 30, mas eu tenho paciente que com 25 a coisa já não tá assim. E até os 30 vivia loucamente. Sono era um negócio que não tinha necessidade. 2 horas por dia tava bom. Final de semana, então, nem precisava. Às vezes ficava sem dormir quase que o final de semana inteiro. O after do after do after do after.
drogas, álcool. Tava lá o quê na segunda-feira? No máximo com uma dorzinha de cabeça. Agora, depois dos 25, 30, meus amores, 1 hora de sono a menos já é capaz de acabar com 2 dias da sua vida. Entende? Uma noite inteira, então, meu amor. O Demauro não, porque ele já está adaptado. Mas eu, quando eu tenho que viajar, tipo, sabe, 10 horas de voo, não sei o quê, eu fico toda cagada. Já em 2 dias de viagem que já não sei nem onde eu tô, fico desorientada, fico com aquela sensação de minha pressão parece que está caindo o tempo inteiro. Horrível. Horrível. Eu tô adaptado ao voo longo. Pego o voo longo, 15 horas de transporte, chega, vai pro barzinho tarde da noite, é isso. Depois eu Meu durmo Deus. e já fico adaptado no meu fuso horário. Mas eu lembro, na faculdade, que dormi o quê? 3 horas por noite, acho, 4 horas. A olheira que eu tenho hoje na vida veio de faculdade. Faculdade Veio eu de investi na lá. olheira ali, que tinha que trabalhar pra caramba e ainda estudar pra caramba. Eu sei que surgiu ali. E eu lembro depois, quando adulto, tentando fazer coisas de madrugada assim, e ficava 2, 3 dias cagado depois, porque não estava mais acostumado. Mas eu ainda acho que é uma parte que a gente abriu mão. Porque eu tenho um amigo que é baladeiro e vai em after e tudo mais, e ele tem a nossa idade e o corpo dele aguenta. Então eu acho que ou ele é um mutante, ou ele nunca não deixou de se adaptar à noite de sono bem dormida. Porque eu tenho muito orgulho que eu tenho no meu relógio, no meu celular, o monitoramento ali de 7 horas e meia por noite. Toda sexta-feira ele me dá um relatório assim, e falou: Muito bem, você cumpriu a meta da semana de dormir. Eu, tipo, mas eu sei, você nem precisa me alertar mais. Porque eu vou dormir no meu horário gostoso e acordo de manhãzinha cedo, porque já passei dos 30 anos também. Tem que acordar às 6, 7 horas da manhã. Já falamos disso no episódio que saiu há pouco tempo, sobre acordar cedo. E como é bom dormir bem. E eu também nunca tive problema, né? Então falo de um lugar de privilégio que eu deito na cama e acordo no outro dia de manhã com o meu sono 100% ali, a noite inteira dormindo. Então eu também sei que tenho essa tranquilidade na vida de ter um sono abençoado por Deus e bonito por natureza, porque eu durmo a noite toda, como uma pedra também. Nossa, eu tenho. É assim, ó, pra mim. Primeiro, a cama tem que estar arrumada, lençolzinho limpo, cobertor cheiroso e tal, amo. Quarto arrumado, de preferência, que eu não gosto de dormir no quarto bagunçado. Tudo escuro, sabe? Eu tenho, gente, eu sou uma jovem senhora, sim. O Lu já até sabe, ele entra, ele encosta a porta do banheiro, né? Que a gente é suíte, porque eu não gosto que entre a luz de manhã, a janela, não sei o quê, tem que estar tudo certinho. Aí vou, leio meu livro, linda, não sei o quê, nananã, depois eu durmo, tal. E tem que ter a quantidade de horas ali certinho, porque, sei lá. E tem uma coisa também que para mim tem funcionado bastante, que é dar uma cochiladinha depois do almoço, uns 20 minutinhos. 20 minutinhos só. Como eu tô acordando muito cedo para treinar e tal, eu acho que eu sinto que também eu vou ficando sem energia, assim, ou mais, já tô mais com a cabeça mais cansada e tal, porque eu acordo cedo, treino, aí o tempo que eu tenho ali antes de atender, eu faço, fico aqui fazendo alguma coisa e tal, então eu almoço, dou uma cochiladinha, nossa, gente, aí eu fico à tarde plena, é maravilhoso, assim, tem dado super certo. E considerando o quanto eu preciso da minha memória no meu trabalho, tá descansada, melhora a minha atenção durante o atendimento. Porque não é só os meus pacientes ficam me zoando que eu lembro das coisas, como é que eu lembro, tal, né? Enfim, eu já falei, eu tenho meus registros, mas eu não leio o prontuário inteiro do paciente antes do atendimento, né? Desde quando ele começou. Então, eu tenho que ter uma atenção no atendimento muito forte, porque é ali que eu vou pegar, coletar informação e depois eu tenho que descansar para isso realmente fixar ali na minha memória. Então, e se eu não durmo direito e eu vou atender e tal, se eu tô com sono durante a sessão, são as sessões que eu menos lembro. Que eu falo, ai, como que é? Ela falou alguma coisa disso, mas espera. Então, não dá para eu fazer uma sessão com sono. Eu tenho que estar bem descansada, e aí eu consigo confiar na minha memória e tal, senão não rola. Afeta a nossa memória e a gente fica meio ranzinza também, né? Fica com menos paciência, fica mais ríspido quando a É. gente dorme pouco. Eu tenho esse conhecimento. Eu lembro no trabalho uma vez chegando por uma pessoa do meu time falando: Olha, hoje eu vou ficar em silêncio.
Eu não vou mandar mensagem para as pessoas e não vou nas reuniões, porque eu não dormi à noite e eu tô um saco. E eu não quero ir pra reunião porque eu sei que eu vou estar um saco na reunião e eu vou dar patada em pessoa que não é pra receber patada, sabe? E aí eu tento me evitar. Na verdade é pra receber patada sim, mas não é legal, né? Ficar dando patada nos outros, mesmo pra quem merece. E eu tento evitar, já é o meu descobrir, assim. Não é sempre que eu não durmo que eu fico assim, mas a memória fica cagada e tudo mais. Mas sabe que você falou um É, negócio ali dessa parte? Como é muito legal isso, né? Quando você tá com o foco na pessoa e você parece que tá, que ela tá te dizendo, tá sendo escrito no seu cérebro, assim, sabe? Tá sendo cravado com agulha ali, escrito que você não vai esquecer. E eu acho isso maravilhoso, estar conversando com a outra pessoa e ela tá ali com você presente, sabe? Vou expandir aqui o meu ódio de quando você tá conversando com a pessoa não tá prestando atenção em você. Eu fico quieto, sim. Eu causo desconforto que aí eu fico quieto, espero a pessoa terminar o que ela tá fazendo, aí eu volto. Ela pode falar, não, pode fazer que eu tô ouvindo. Eu fico em não, silêncio. Quando ela termina, aí eu volto a falar. E ela aprende, porque ela para de fazer multitarefa quando ela tá falando comigo. só quem sabe o quão gostoso é ter atenção total de quem você tá, sente essa falta quando isso não Exatamente. acontece, né? É, É, exatamente. E eu dou atenção. Se eu preciso fazer alguma coisa, eu faço e eu falo, perdão, fala de novo a última parte, porque eu estava te mandando essa mensagem e não ouvi. Aí a pessoa repete de novo, tá? Porque eu quero dar atenção. A gente volta umas palavras que eu não acho justo a gente não dar atenção. E a falta de sono faz com que a gente tá prestando atenção e não tá prestando atenção, que é uma bosta. é. A nossa gestão emocional sempre vai ficar comprometida com quando esses pilares não estão legais, que é o sono, a alimentação, a hidratação, e atividade física, e ter a coisa da energia e tal, sempre vai comprometer. Então, mas o sono eu acho que é o mais escancarado e evidente. Assim. Como fica escancarado que você não dormiu bem, que aquilo é efeito de não ter descansado e tal, entre esse lance do sono também. Outra coisa, já pegando o gancho do episódio do celular, é que se limitar a não estar no celular, se limitar a não ficar perdido na rede social, se limitar a não abrir um monte de janela. Também é uma coisa que, claro que a gente gosta de fazer. Se deixar, a gente fica lá para sempre, né? Nunca mais sai. Aqueles comentários, eu moraria nesse vídeo, é real, né? A pessoa realmente moraria, ela fica ali 20 minutos assistindo o negócio. Mas se controlar em relação a isso é muito importante. E a gente tem que fazer, a gente não quer fazer, mas a gente tem que fazer. Então, cuidar disso com consciência. Eu estava falando, não sei se eu falei aqui no episódio, né, que eu passei por umas situações que eu tive contato com pessoas mais velhas, assim, convivi um tempinho com pessoas mais velhas, 60, 70 anos, e me assustou o quanto elas já estão tão viciadas em rede social. Então, é da televisão para o celular, do celular para a televisão, da televisão para o celular, só faz isso. E não dá para jogar pedra neles, porque a gente também é assim. Só que a gente é do computador para o celular, do celular para o tablet, do tablet para o Kindle, do Kindle para não sei o quê, né? Mas a gente continua ali também nesse lance de só estar mudando de tela. Não dá, gente. A gente precisa olhar para isso com consciência, com cuidado de quem está olhando para um vício mesmo. E encarar que é um vício e entender que isso precisa ser olhado e cuidado. E aí, queria jogar uma pergunta para você sobre isso, Cintia, que talvez não tenha uma resposta, mas é. A gente, como ser humano, não gosta de tomar decisão, né? De fazer escolhas e tudo mais. O vício no celular, na TV, é uma coisa porque vem a escolha dali. Porque, por exemplo, se o vídeo te passa uma receita, ou fazer, você está fazendo isso errado, faça de tal maneira, tal. Você está removendo a escolha do indivíduo e está dando a escolha para o device, isso está causando ainda mais o nosso vício. Eu acho que o que gera vício tem a coisa de estar recebendo conteúdo passivamente. E uma coisa é você assistir um filme, que na sua cabeça, na nossa construção, a gente já entende que aquilo é um momento de lazer, de entretenimento e tal. Quando você assiste o filme, o vídeo no Instagram, sei lá, sobre uma coisa política, ou sobre. Você sabia que na Inglaterra, no século XVI, tal, 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 tal coisa? Te dá uma sensação, nossa, estou aprendendo alguma coisa. A gente gosta dessa sensação de, não faça, você está cozinhando errado, você precisa fazer assim, tá, tá, tá. Então,
você vai conseguir capturar algumas coisas. Você vai lembrar, ah, eu vi o vídeo do cara falando que na hora de refogar a cebola é melhor assim. Mas você não vai capturar tudo. Só que você assistiu tudo. Você viu o vídeo da história da Inglaterra, depois o vídeo de como educar uma criança se você nem tem filho, aí depois você assiste o vídeo de como cortar o cabelo em casa e você é careca, mas você fala, não, essa é legal, essa dica. E tal, tal. E aí, essa falsa sensação de que a gente está aprendendo prende a gente. E o algoritmo, que está cada vez mais danado nisso, ele nunca vai pôr na sequência um vídeo que não te interessa. Então você adora coisa sobre história geral, vai aparecer um monte de coisa de história geral na sequência de culinária, porque ele sabe que você gosta, não sei o quê. E aí a gente fica ali nessa, nossa, olha como eu estou recebendo, eu estou fazendo alguma coisa. É uma falsa ideia de que você está fazendo algo. E na verdade, quando você fecha o celular, é, sei lá, nem 5% daquilo vai ficar. Você não vai lembrar daquelas coisas. Você perdeu 2 horas e seu cérebro está hiperestimulado, então você está cansado. É, É isso, é exatamente como usar uma droga, né? Enquanto você está usando, ai, que delícia, ali a sensação é ótima e tal, mas isso tem um baque depois no seu organismo, porque você vai ficar sem aquele estímulo, e aí o que era produzido enquanto você estava sendo estimulado, né, internamente no corpo não é produzido e tal, aí vem a falta, é, e a crise, enfim. Então, Sabe que por esse lado da droga ali, a gente já falou aqui bastante, né? Mas eu não tinha refletido por esse ponto que você trouxe agora sobre o lado do conhecimento como acumuladores, né? Que é, eu não vou jogar esse cabo fora porque talvez eu precise dele no futuro. Aí você vai ter uma caixa de 1 milhão de coisas que você talvez vai usar uma vez em 50 anos, aquele que está ali dentro daquela caixa. E o conhecimento que você está adquirindo, de certa forma, é para você melhorar a sua vida e melhorar a vida do seu grupo, só que você não vai usar nem 1% do que você está adquirindo ali, né? e essa ideia que ótimo que você falou nisso, porque tem um tipo de acúmulo, e que agora eu acho que vai ficar cada vez mais evidente. A gente vê o programa lá, Acumuladores, do Discovery e tal, e é uma casa cheia de muamba, de tralha, de lixo, de sacolinha, de não sei o quê. Cada acumulador tem um tipo de coisa que acumula, assim. E a gente, nossa, que horror, né? E tal. Só que a gente não se liga nas pessoas que têm essa coisa de acumular informação. E também existem acumuladores que têm essa coisa de eu preciso ter essa informação, eu preciso acumular isso. Então, você tem lá nos seus salvos do Instagram 6 mil vídeos que você nunca nem olhou depois que você salvou. Mas você fica, depois eu vou querer olhar isso. Ou você acumula PDFs, arquivos. Então, a gente hoje talvez não acumule lixo em casa, mas a nossa vida virtual está cheia de coisa acumulada que você salva para olhar depois, que você salva para ver depois, que você fala, nossa, isso eu não posso perder, eu preciso ter, eu preciso, não sei o quê. Cheio de e-mails. Aí, porque nossa, tem e-mail de 2004 lá no meu, não sei o quê, na minha caixa de e-mail e tal. Então, a gente não consegue mais mensurar isso, mas ele está acontecendo. É como se você entrasse na casa de alguém e tivesse cheio de revista. Livros caindo por todos os lados, CDs e DVDs lotados de coisa. É a mesma coisa, gente. A gente faz isso porque você não quer perder essa informação, você não quer perder isso. E aí, meu Deus, tem um monte de coisa acontecendo, sei lá. Israel e Palestina. Eu preciso aprender. Aí vai, assiste um monte de vídeo, aí salva vídeo, aí vídeo do YouTube, aí descobre que tem o livro de não sei o que, aí vai. É a mesma sensação de angústia e que ter uma casa acumulada, cheia de coisa que vai te prendendo, né? Quando você vê, você ficou 2 horas estudando sobre a Palestina, mas o seu projeto lá que você tinha entregar, que você tinha que entregar, tá atrasado. E entra por um lado de sobrevivência também da gente, né? De ter o conhecimento que é o conhecimento daquela área perigosa, essa informação aqui que eu sei é perigosa, então não vou fazer isso. A guerra entra nesse lado de sobrevivência também, né? Esse acúmulo de informação pela sobrevivência nossa e da nossa família e do nosso círculo de amigos também entra nisso, né? Dessa bilhões de anos de evolução para a gente ter informação para sobreviver. Por isso que a gente sobrevive, né? Porque a gente tem informação. E de novo, aqui estamos falando, presos na rede social, também presente em todos os dias na vida de todo mundo nos últimos 10 anos.
todo dia, Sim, tá todo mundo na todo rede dia. social. Não tem como não ser um assunto presente em tudo, né? Bom, vamos caminhando para o final? Vamos. Eu Você tenho acha duas que vale? dicas. Eu ia Hum. perguntar, você acha que vale dar dicas nesse episódio? Eu tenho dica, então eu vou dar, porque eu já tinha me Tá, tá preparado bom. para dica. Então tá, Vale. tá bom. Ah, Tá. para mim, vale. A minha dica é o Peter Pan. Por favor, assista. Depois da nossa análise Assista com esse aqui, olhar. assista com esse olhar, porque vai ser maravilhoso. O Peter Pan, animaçãozinha lá, né? E a outra dica é um livro curtinho, gostoso, que Thaís, escritora maravilhosa, Thaís Steimer, acho que eu pronunciei Steinbach. certo. Steinbach. Steimer. Steinbach. Perdão, Thaís. A Thaís, por isso que eu chamo ela de Thaís Escritora. O meu segredo de chamar ela Thaís Escritora é porque eu não sei falar o sobrenome dela. Beijo, te amo. É o livro A Vida Não é Útil. É isso. E o autor, que eu esqueci o nome dele agora, foi eternizado lá na Academia Brasileira de Letras. Esqueci o nome do cara que escreveu esse A Vida Não é Útil. E Dá ele é um um Google representante. aí para dar a informação correta pra gente, Mas está por correto, só favor. esqueci. Nossa, Ele amei esse nome desse. representa Ailton Krenak. Ah, Ele é da parte sim! Ah, indígena. foi agora. É, Sim. Foi semana passada, acho que ele foi lá da academia. É isso. A Vida Não é Útil. É um livro que eu comecei a ler muito gostoso, assim, a reflexão, sabe? E aí é legal porque não é sobre a vida é inútil e não tem sentido viver. É sobre as coisas que a gente. Utilitarismo É, da vida, né? que a vida é útil, mas não é útil da forma que a gente vem vivendo, assim, sabe? É como apreciar o sabor de uma alface, sabe? Ler o livro. Só que não vai deixar um amargor como alface. Ah, é gostoso. E ele é curtinho também, muito bom. É isso, minhas dicas. Ah. Ai, gente, eu não tenho dica. Eu queria só desafiar vocês na próxima semana colocarem alguma coisa que é importante para vocês, muito importante, e que vocês estão deixando para lá ou achando que vocês têm todo o tempo do mundo para fazer. Que pode ser desinstalar o Instagram do celular, pode ser começar a sua caminhada, pode ser fumar menos um cigarro por dia, o que for, mas que você se desafie e pratique. Que você não saia desse episódio e já queira, nossa, vou pesquisar um método de produtividade para melhorar, para conseguir fazer minha atividade física. Não, que você, dentro do que você já tem, você olhe com mais consciência para isso e faça essas coisas com um pouco mais de consciência. Acho que é isso que eu quero deixar hoje. Se você quiser sair correndo, vá correndo ver esse livro da utilidade, porque eu acho que eu tenho a sensação que ele deve ser muito bom. Estará aqui na descrição. E você também que está enrolando para deixar um review do Corajosamente no aplicativo que você ouve, no Spotify, na Apple, por favor, vá lá, deixe esse review, pare dessa preguiça, Gente, é só mande esse baixar. review. Você tá com o episódio aberto no Spotify, é só você arrastar assim para cima. Embaixo tem estrelinhas. O que que você acha? Você pode mandar lá um comentário, alguma coisa. Interaja com a gente no Spotify. As plataformas, elas valorizam isso, elas distribuem mais o nosso conteúdo quando vocês interagem, enfim, mais. Exatamente. A plataforma que você ouvir tem lá o review e o seu review é muito apreciado. A gente lê os reviews e as mensagens, então também sinta-se à vontade. YouTube, estamos em todo lugar. Temos muitas conversas no YouTube com as pessoas. Priscile, maravilhosa, do Meu Pobres Deus, amo. Criaturas, falou que não tinha visto, fui lá, cobrei ela, voltou com um textão, assim, 2 páginas. Toma de Mauro aqui na sua cara. É Viu o isso. filme e falou: Ah, é? Agora toma. Que toma, participou do podcast pelo comentário lá no YouTube. Rica. E minha mãe também, que sempre comenta maravilhosa. A sua mãe já é da casa, né? Que todos os vídeos têm um comentário maravilhoso dela. Já é uma tradição aqui nesse podcast, ter um comentário da minha mãe. Inclusive, mãe, esse episódio, que fique a cutucada aí pra você, tá, gata? Toma teu rumo. Vai pra academia e Cíntia tá fazendo tudo que você falou que ela não precisava fazer quando crescer, ela tá lá fazendo na casa dela. Exatamente, continua aqui. É isso, gente. Obrigada e vamos rumo ao nosso 100º episódio. Nos vemos semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.